Olá, como vai você? Está no ar o Consultório de Família e eu aqui nesse cantinho feliz por esse encontro. Seja bem-vindo, bem-vinda. Abra o seu coração como eu abro o meu para esse momento de agora, para sentir você bem de pertinho. Como se você me abraçasse, como se eu abraçasse você. Obrigada por isso, por esse aconchego gostoso de toda semana aqui no Consultório de Família, no Sem Tabus, quando eu faço o Sem Tabus também semanalmente ou em qualquer outro momento. Quero que essa relação seja sempre assim, prazerosa. Mas nunca esqueça, tenho defeitos, sou frágil, você tem defeitos, somos todos frágeis. Não dá para idolatrar, não dá para levantar muitas expectativas e achar que é tudo muito perfeito e que a qualquer momento você não pode ser decepcionado ou eu possa ser decepcionado. Estas coisas, quando se tratam de pessoas, não existem. As pessoas têm falhas, faltas, elas podem deixar você na mão quando você menos esperava, mas nem sempre foi por mal, nem sempre foi por querer desprezar você, às vezes nem percebeu. E a gente vai aprendendo a conciliar que ser gente é um grande desafio. E o Consultório de Família é esse programa que ajuda você a enfrentar os desafios, principalmente os desafios de ser gente, os desafios da existência, os desafios dos relacionamentos, sem esperar do outro tanta perfeição, porque de perfeitos não temos nada. E hoje nós vamos falar de uma relação linda, mas não é perfeita, a relação mãe e filhas. Especialmente filhas, porque são 2 mulheres, no mínimo 3 mulheres, tem mães que têm 4 filhas, enfim. E é uma relação que tem as suas peculiaridades. São mulheres no universo feminino, como se encaixa ser mãe, ser filha, deixar uma filha pequena tornar-se mulher, sem exigir dela, sem lançar sobre ela culpas, medos, sem transferir para elas sentimentos, sem depositar sobre ela ou elas grandes expectativas e quando elas não acontecerem, frustração, mas e a minha filhinha? E as chantagens que as mães fazem? Se vê nesse papel, mãe? Se vê nesse papel, filha? Vamos falar sobre isso aqui no nosso programa de hoje. Conto com sua participação na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. E as minhas convidadas de hoje, quem nos acompanha nas redes sociais, você ainda não está no nosso Instagram, ainda não nos acompanha na nossa página no Face. Como assim? A nossa amizade fica abalada. Eu quero você no nosso Instagram, aparece aí no seu vídeo sempre as formas de contato com a gente. Bom, mas para quem nos acompanha, minhas convidadas de hoje, top de linha. Primeiro, porque são amadas, minhas e de você de casa. E segundo, porque é a primeira vez que eu reúno as 3, 2 filhas e a mãe. A mãe, doutora Raquel Fonseca. Hoje as filhas vão falar sobre ela. A Annelise e a Ivelise. Anne, bem-vinda. Obrigada, que delícia estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer. E nessa noite especialíssima. Acompanhada da Ive. Doutora Ive, bem-vinda. Eu agradeço pelo prazer de estar aqui, sentada nesse sofá, ao lado de pessoas tão amadas. Com certeza. Doutora Raquel. Você agora me deixou nervosa, porque declarou que elas vão falar a meu respeito. E hoje não é Dia das Mães. Não é mesmo? É o primeiro dia do último mês do ano. É bom estar aqui. Eu louvo ao Senhor. Obrigada. Eu agradeço o convite e que tenhamos excelentes momentos nessa noite. Com certeza. Nós estamos caminhando para o final do ano e eu fui pensando em fazer alguns programas em que eu vá deixando no coração de quem nos acompanha essa certeza de que nós somos uma grande família. E de que atrás do profissional que vem aqui senta, a Master Coach, a conselheira, a palestrante, a doutora Ive, que já veio tantas vezes, já participou do Código Aberto, de outros programas, Conexão, a Annelise também, que já veio aqui comigo, ou seja, já são conhecidas. Mas quem são como família? Porém, combinei uma coisa com elas. Vamos intercalar, né? Não vamos expor tanto, vamos nos tornar nesse momento amigas falando a respeito dessa relação, porque afinal de contas é delicado falar de mãe e filhas. Por exemplo, doutora Raquel, como se lida com a questão ser mãe e ser amiga? Você é amiga das meninas? Foi amiga das meninas? Como é que se desenvolveu? Como que se encaixa essa função mãe e amiga? Agora que o tempo passou longamente e que elas cresceram,
Eu só agradeço e louvo ao Senhor, porque Ele vai conduzindo de uma maneira, e à medida que se pede, eu pedia muita sabedoria. E eu compreendi muito cedo, ou eu ia ser mãe, ou ia ser amiga, e eu escolhi ser mãe. Darleide, sabe que eu considero um privilégio na idade em que eu estou e que eu me encontro hoje, com 35 anos, pode ser pouco para alguns. Parece 22, amiga. Parece 22, mas que eu pude escolher minha mãe como uma das minhas amigas. Não significa que ela deixa de ser minha mãe, porque essa posição de mãe sempre foi muito clara na minha vida. O mais bacana da nossa relação é que ela nunca tentou ser minha amiga para sair com as minhas amigas, para estar no meu meio, para fazer as mesmas coisas que eu. E ela me deixou ser quem eu sou hoje. Então, estar aqui para falar da minha mãe comigo e da minha irmã, para mim é muito confortável. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, como você começou. Ninguém é perfeito. Mas para eu estar aqui, eu só posso falar daquilo que eu vivi. E é um privilégio hoje eu ter a minha mãe escolhida como uma amiga. Sabe que eu me casei há pouco tempo e eu recebi já alguns amigos em casa. E no começo do início da minha vida de casada, eu falava, mãe, você não vai vir em casa? Você não vai vir me visitar? Porque ela deu um timing, ela não veio, Darleide. E eu fiquei muito brava, porque eu falava, tal pessoa já foi, você ainda não foi. Eu estava ansiosa para recebê-la, porque recebê-la para mim seria um privilégio como minha amiga. Aí a primeira vez que ela foi, ela falou, então eu vou dar uma olhada na casa. E aí ela foi chegar, entendeu? Aí eu falei, não é amiga, entendeu? É minha mãe. Você tá entendendo? Amiga não checa a casa, não checa né? a casa, entendeu? Ela chegou. Anne, o que dizer dessa relação mãe, amiga e filha? Existe, dá para ser mãe e amiga? Dá. Mas eu agradeço a Deus. Lembrando que você falou agora no início do programa, a nossa relação não é perfeita de nós três, a gente não prega isso. Mas é uma relação muito boa. Então, a essa altura do campeonato, eu com 33 anos, agradeço a Deus que nesse sentido eu não tenho calos emocionais. Porque eu vi, nesse meu trajeto, curto trajeto para alguns de 33 anos, amigas que sofreram porque viram as mães se tornarem amigas, e no momento que você precisa de alguém cuidando de você, Deus deixou os pais como nossos cuidadores também, você deixa de ter essa mãe cuidando de você porque você tem uma amiga. Então, eu não passei por isso. Eu tive uma mãe cuidando de mim o tempo todo. Então, quando eu precisava de coisas que só as mães podem prover, de formas que só as mães podem amar, cuidar, de orações que só as mães fazem, Darleide, eu sempre soube onde buscar. Mas hoje, como elas já falaram, tem essa relação de amizade, mas ela continua sendo minha mãe. Então, o porto seguro no sentido materno, ela sempre foi e sempre será. Mas, ao longo disso, em paralelo, nós construímos uma relação de amizade. Sabe, Darleide, eu complementando o que ela disse, eu me lembro de um momento na minha vida que nós temos perfis diferentes. Eu sou muito de falar, eu gosto de contar tudo que acontece em vírgulas e detalhes. Bastante. E ela conta todos mais os detalhes. reservada. Aí teve um período da minha vida, como sempre, eu sempre contava tudo pra minha mãe, que um dia eu contei uma coisa pra minha mãe. Aí minha mãe falou assim, Ive, tem coisas que as mães não precisam saber. Ai, Naquele dia eu entendi frase. Eu amei que essa assim, frase. ela era minha mãe, não era minha amiga, e eu me senti super aliviada, porque eu achava que eu precisava contar tudo. Ela falou, eu não preciso saber de tudo, eu não. E eu achei isso o máximo. Gente, que Foi libertador. Sim, né? foi bem. Yes, eu não preciso contar tudo para minha mãe. Como que você entendeu isso, Raquel? E outra coisa, explica assim para quem tem muito em mente que ser mãe é ser amiga e tal, e vocês estão fazendo uma distinção. O que é ser mãe, então, que é diferente de ser amiga? Eu digo que a mulher é a guardiã da vida. Quando a mulher engravida e quando tem essa oportunidade de levar no ventre um ser que Deus está concedendo, isso é sagrado, isso é um privilégio muito grande. Depois, quando essa mulher tem o privilégio do corpo dela produzir a seiva da vida e amamentar, ali se criam vínculos que são eternos. A responsabilidade é muito grande. Eu falo hoje para muitas mães cristãs, e com muita emoção, porque a dádiva que vem do Senhor, ela é sagrada. E se as mães aprenderem a lidar com as filhas como algo sagrado, dá certo. Jamais xingando, jamais dizendo palavras malditas, acolhendo mesmo. E em cada etapa da vida desse ser
que você chama de filha e que eu chamo de filhas do Senhor, filhas de Deus, porque todas nós somos filhas de Deus. Então, eu até avançaria um pouco mais para dizer uma coisa, Darleide. Mães, elas jamais podem ser amigas, porque em Cristo Jesus, em algum momento, elas criam a consciência de que nós somos irmãs, porque somos filhas do mesmo Pai. E à medida que você vai entendendo essas etapas espirituais, porque isso é plenamente espiritual. Isso não é material, isso não tem a ver com educação, com forma de sentar, de pegar o copo ou os talheres. Isso transcende quando você entende para que eu fui criada, qual é o propósito da minha vida. Eu desejo que ela também saiba. Então, essa mãe que deseja que os filhos, que as filhas entendam qual é o propósito da vida, como essa mãe vai se comportar, permitindo que a vida aconteça nesse ser humano? Então, eu penso, Darleide, e sou muito grata, porque o Senhor me guiou. Na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, na minha falta de maturidade ao longo da vida. Na época em que eu fui mãe, eu não fiz nenhum curso de amamentação. Eu não ia para fazer ginástica para fazer isso. Eu não tinha isso. Não havia isso. Elas disseram que idade elas têm. O Senhor me permitiu, há 2 dias, completar 64 anos. Eu sou uma senhora idosa. Eu estou na 3ª idade. O Senhor já me permitiu viver tanto e é meu desejo viver muito mais. Se eu disser vai viver, diferente... Ela assim, tem energia de menina, viu? Se não fala a idade, energia de menina mesmo, de trabalhar, de continuar incentivando, ministrando, viajando por esse Brasil e fora dele e cuidando dessa família. Eu ainda quero saber, meninas, qual é a diferença entre ser mãe e ser amiga? Darleide, tem algo que eu também aprendi quando observei a minha mãe. A minha mãe, no decorrer da vida dela, apesar dos desafios que ela enfrentou, ela soube cuidar de si. Ela nunca se apoiou comigo, nunca veio desabafar comigo, contar as problemáticas. Eu hoje dou treinamento no mercado, tenho empresas como clientes, ministro curso de oratória. Eu sempre começo assim, e o pessoal ri muito. Eu digo assim, as palavras têm poder. E desde menina, minha mãe dizia que eu era linda, inteligente, deu nisso aqui. E de verdade, as amigas não fazem isso. Não é muito comum. Então, na realidade, tem 2 aspectos para mim muito importantes. A minha mãe nunca se apoiou em mim e os amigos se apoiam uns aos outros. Não significa que ela não contava comigo, mas ela sempre compreendeu meu desenvolvimento e meu crescimento e respeitou minhas fases, sendo criança, adolescente, sem onerar a minha vida. Eu vivi plenamente a despeito dos desafios que ela enfrentou e ela soube cuidar de si. Perfeito. E há uma frase que ela fala até hoje, quando eu pergunto se ela está bem, ou quando ela me aconselha, o fato dela cuidar dela mesma, dela se amar e dar conta dela, ela está fazendo um grande favor para mim. Porque eu já vivi experiências de amigas que carregavam as mães, que para a gente sair de sábado à noite, precisavam levar as mães. Eu não sou contra, mas é assim, é uma delícia eu poder sair com uma amiga. Por exemplo, ontem a Vanessa Bossato me ligou numa intimidade que eu só tenho com ela para falar sobre coisas de casamento, dar risada, que eu não tenho momentos assim com a minha mãe. Não significa que não sejam maravilhosos, mas a Vanessa é minha amiga, é amiga do coração. A minha mãe é minha mãe. E o segundo aspecto, que eu acho bem importante, conforme foi passando a vida, eu também entendi que o fato de eu não contar para ela tudo não significa que eu esteja escondendo algo, mas conforme a idade dela vai passando, é preciso que eu a preserve também para eu tê-la para sempre, ou quanto Deus permitir. Isso significa, e aí eu vou chorar, Já chorou? que o que eu puder fazer para manter a saúde dela, emocional, física, preservando as palavras, cuidando de mim, sendo autorresponsável, eu também estou acrescendo vida na vida dela. Isso é mãe, não é amiga. Para as amigas, não existem, muitas vezes, na intimidade, a tolerância das palavras. E quando a gente briga ou se desencontra, não há tantos problemas. Com a mamãe, eu tenho aprendido cada vez mais a dominar a mim mesma no Senhor, para que o tempo que nós tenhamos juntas seja sempre de qualidade. Chega. Foi até onde pôde, né, Anne? E o que Foi. E o que você diz sobre ser mãe e ser amiga? Como você entendeu essas e fez essa distinção? Darleide, isso
para mim sempre foi muito natural, porque foi assim. Eu não conheço outro caminho. Do que eu vejo de relações de outras pessoas que eu conheço que tem o contrário, que tem mais mãe do que amiga, desculpa, tem mais amiga do que mãe, não é em todos os casos, eu não posso generalizar, mas em alguns deles eu vi que, ao longo do tempo, perdeu-se o respeito. E Anne, como foi que você aprendeu, como foi que você percebeu que a sua mãe tinha deixado você crescer, tinha deixado você ser independente, tinha deixado você ter a sua personalidade com as suas diferenças, sempre pontuando que já dissemos outra vez, repito agora, não é que estamos dizendo, olha a mãe perfeita, olha a mãe extraordinária, mas como você mesma disse, sabe o que eu estou entendendo, amiga? Para tudo. Eu estou entendendo que esse programa está sendo, na verdade, uma homenagem pelos seus 64 anos. Ótima, adorei. Boa, Darlene, gostei. Obrigada. Mãe, esse é seu presente de aniversário. Presente. Melhor que o vestido que eu tenho. O Brasil inteiro. É melhor do que aquele vestido lindo que ela ganhou, aquele chapéu incrível. Mas, enfim, parabéns para você. Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Só receba. Amém. Só receba. Anne, você estava falando, eu te interrompi. Ela sempre me incentivou muito. Então, isso de em que momento eu percebi que eu tinha crescido, que eu podia ser diferente, nós temos muitas coisas parecidas, nós três. Mas nós somos naturalmente diferentes. Então, uma coisa pequena, a minha fruta preferida pode ser a fruta diferente dela, mas ok, tá tudo bem. E ela, como minha mãe, e não como minha amiga, por saber qual é a minha fruta preferida, pode não ter a dela, mas ela vai lá e compra a minha para cuidar de mim. É interessante lembrar que na Bíblia Deus compara o maior amor do mundo, que é o dele, ao amor de mãe. Não é o amor dos amigos. Embora eu tenha amigos maravilhosos que eu ame muito, o maior amor do mundo que ele compara ao dele é o amor de uma mãe. A forma da mãe cuidar. Então, a galinha cuidando dos seus pintainhos e juntando para debaixo das asas. Ele chega... E ainda tem aquele verso que diz, ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho. Eu nunca vi ela esquecer de mim, mas ela sempre me incentivou. Tem aquele dia na porta da escola. Teve uma vez na porta da escola. Cheguei depois, elas foram as últimas a serem entregues. Como é que isso não acontece? Olha aí a prova de que não é perfeita, né? É verdade. Pronto, gente, ela me esqueceu um dia na porta da escola. E não é esquecer o que fui para casa. É que você pensa, você é uma profissional também. Aí você pensa que alguém foi pegar. Não pensei. Também não. Eu estava presa numa reunião e a reunião não acabava. E eu aflita, dividida ali, sabendo que as duas estavam lá na escola. Felizmente, uma escola cristã. Tá bom, isso foi 20 minutos depois, porque existem histórias de uma hora e meia. Mas eu sempre procurava ser pontual ao ir ao encontro delas. Eu quero voltar a responder, completar um pouco da lei. A mãe cuida, a mãe ampara, a mãe amamenta, e os primeiros anos de vida assim prosseguem, porque a mãe tem aquela criança e a responsabilidade de cuidar. Depois, a responsabilidade de educar. Eu separo assim, na minha cabeça isso ficou muito claro. E depois de treinar, eu virei uma treinadora delas, entendeu? Quando chegou a adolescência, um pouco mais, eu fui a treinadora. E a treinadora está junto e aplaude depois. Ela treina, ela diz, vai de novo, é possível. Mas para isso, posso fazer uma pausa? Mas para isso é preciso ter sabedoria do céu, sabe? Porque, Darlene, quem nos escuta como mães e até como filhas, eu brinquei que as palavras têm poder e que ela falava que eu era amada e bonita desde criança. Mas quando a mãe educa uma filha para a vida e a treina para a vida, ela vai e vive plenamente sem ter a sensação de culpa porque está deixando a mãe. E isso não é ser amiga, isso é ser mãe. E tem muitas mães que usam frases como você é minha desde pequena, você não vai me deixar, você, na verdade, Jesus me deu você para mim. E aí vai começando a se apoiar nessa filha. Isso gera insegurança, isso também quebra as relações, porque essa filha vai sempre crescer com o pensamento, até por experiências que a gente vive, com pensamentos de que aquela mãe depende dela, que ela não pode sair daquela relação, ela precisa morar junto com a mãe, perto da mãe. Experiências que vocês vivem como coach, né? Como profissionais dessa área, em lidar com o sofrimento, com as dificuldades das pessoas. E, Darlene, mais uma coisa, nessa questão de amizade e de maternidade. A mãe, como ela colocou, eu ainda não sou mãe, mas assim, tem em algum momento, ou deveria ter, essa ciência de que você precisa educar. E que a educação, ela é
mais fácil ou menos desafiadora quando é feita pelo exemplo. Algumas das principais coisas que eu aprendi através dela, eu me lembro dela fazendo quando eu era criança. Não foi ela falando, foi Não. fazendo. Então, por exemplo, algumas pessoas chegam para mim e falam, mas você lê a Bíblia todos os dias? Eu lembro dela de joelhos orando, sempre no quarto dela. Ela me chamava para orar, para fazer o culto, mas eu lembro dela orando, eu lembro dela lendo a Bíblia. E já com os amigos, muitas vezes você pode falar e não fazer, não que isso seja o certo, mas você não se pega tanto ao exemplo que você tem que dar. Para uma mãe que tem essa consciência da educação, ela precisa lembrar e estar com isso claro na mente o tempo todo, de que eu preciso fazer, é pelo exemplo que eu ensino, é o meu exemplo que a criança está olhando. Esse é o caminho. Quando elas começaram a trabalhar, e chega o momento em que vem uma aparente independência. É o momento em que muitos filhos e muitas filhas saem de casa. E está ok, porque cada um pode escolher seu próprio caminho. E jamais eu tratei desse assunto com elas, para chamá-las e, olha, vocês podem ir ou vocês podem ficar. Mas aí eu comecei a pensar que eu tenho um lar, nesse lar estão ali as filhas. Mas isso está dentro de uma casa, eu tenho uma casa. E eu comecei a pensar, e não contava para elas, hoje eu conto, que elas eram minhas hóspedes. Então eu as tratava cada vez melhor. É verdade. E eu procurava que as frutas da preferência, o cheiro da casa, o alimento e as áreas comuns da casa estivessem ok. Para que, quando elas chegassem, elas sempre se sentissem muito bem. Agora, as áreas delas, os quartos, era uma questão delas. Elas poderiam arrumar ou não arrumar, deixar como elas quisessem, sem que eu fosse lá para fazer isso. Uma ou outra vez, eu dava de presente ou estender a cama, ou fazer alguma coisa, ou guardar os sapatos na sapateira. Elas não gostavam. E eu fazia isso muito raramente, porque era a responsabilidade delas. E o espaço delas. E o espaço delas. E deu certo essa coisa de ser eu a dona da pensão. Posso dizer isso? E que a sua casa seja também a melhor pensão para os seus filhos. Porque existem mães que espantam os filhos ou as filhas, ou porque fazem exigências. Se eu quero que o copo seja lavado, eu lavo o meu copo. E se na pia tem mais um copo, eu lavo o outro também. Então, isso vai criando pelo exemplo, vai permeando de algum modo. É muito melhor que eu lave o copo do que eu arrume uma discussão que faça com que a minha filha, por causa de um copo, se afaste de mim. Pois é. Intervalo já. E já voltamos, porque o papo é bom. Não sai daí. Oi, voltamos. Sabe que eu tenho aqui em mãos a revista Fique Leve. Pode ser sua se você entrar no nosso site novotempo.com/consultório de família. A revista Fique Leve é essa aqui que eu sempre mostro para você, que já conhece, já pediu. Beleza, mas tem muita gente que ainda não sabe que nós temos esse presente e estamos enviando para você. Olha, aqui uma matéria a respeito dos refrigerantes, do mal que faz, mas também tem os benefícios da água, da atividade física, da boa alimentação, perfeito para você. Como faz? novotempo.com/consultório de família. Combinado assim? Tem um banner, clica sobre a revista, vai abrir e você pede então a sua revista. Combinado assim? Quero mandar um abraço bem gostoso para os amigos de Curitiba, da igreja do Boqueirão, aos amigos dessa igreja linda, onde estive nesse último final de semana, sexta e sábado manhã e tarde, uma delícia estar com vocês, ok? Anteriormente eu estive no encontro de família lá em Bonito, beijo, mas é para o pessoal de Campo Grande, que organizou aquele encontro de família na cidade Bonito, né, chamada Bonito, que é linda. E um beijo muito especial para vocês, viu, queridos? Um abraço para a linda Emily, para o Evandro, lá nos Estados Unidos, acompanhando a gente, ligadinhos aqui. Tantos outros amigos que estão sempre na sintonia. Se for para citar nomes, hein? Um beijo para vocês. Beijo, beijo, beijo.
O Felipe Vinícius, que está em Nova York, disse que estaria de olho na gente. Um beijo para você também. Minha companhia de hoje, a doutora Raquel, também quer mandar abraço para quem? Tá bom, para Recife, onde, com a graça do Senhor, eu estarei a partir da próxima quinta-feira, durante 12 dias, Uau, naquela temporada, cidade. hein? Vai ser muito bom. E para Aracruz, abraço especial para as mulheres de Aracruz, de Feira de Santana e de Cruz das Almas. Lá na Estou Bahia? chegando, Bahia. Eba, delícia! E quem quer saber onde a doutora Raquel vai estar especificamente, vai lá na página dela no Facebook, tá bom? raquelfonseca.fonseca, acertei. Doutora Ive. Eu mando um beijo especial para o meu esposo, que está assistindo, Querido. Douglas Lindo, e também para os meus alunos e os meus amigos queridos. E de forma especial, minha gratidão a você pelo privilégio que nós temos de sentar no seu sofá. Tem tanta gente que é seu fã, sua fã, e eu também sou, mas hoje quem está aqui sou eu. Então, um beijo para todo mundo que está acompanhando a fã da Leide. Linda. Hoje eu estou sentindo o cheiro do perfume dela. Gracinha, meu Deus. Anne. tem Olha, beijo? abraço para a família de Leila Ribeiro, que eu não conheço, mas escreveu, é sua fã. Família inteira acompanha todos os programas. Um abraço para a igreja de Fernandópolis, que ganhou meu coração. Eu estive lá com eles esse ano. Amam também você, seu programa. Lindos. E é isso, agradeço. E a Anne é coach, né? Trabalha mesmo, nessa também. área de treinamento emocional, comportamento, lida com pessoas nesse processo de mudança, de transformação. Parabéns pelo seu trabalho Obrigada, também, agradeço. viu? Um abraço para os meus clientes, que diriam vários deles, me disseram que iam estar assistindo. Um abraço Dê para essa vocês. audiência, né? E hoje o tema é mães e filhas. Aí tem essa representação linda aqui, né? Mas você aí do outro lado tem a sua história, tem o seu modo de lidar com sua mãe, você mãe, o seu modo de lidar com suas filhas. Certamente erros, enganos, equívocos, medos, frustrações, porque justamente falei desde o início, não perca isso de vista, para não terminar o programa e ficar alguma sensação de culpa, uma sensação de que, ai, que relação bonita, queria estar no lugar delas, fazer como elas, ser. Você é você. É o que deu para fazer, é o que deu, é a sua mãe. Tem milhões de defeitos, mas é melhor tê-la. É sua mãe. Tem uma história aí sua, né? E aí eu lanço aqui com vocês. Nesse desenrolar de ser gente, de ser filha, de ser mãe, pode surgir aquela ocasião da frustração. Puxa, eu queria isso para minha filha, ou eu esperava isso da minha mãe. Aí pode rolar uma crítica, pode rolar uma tristeza, enfim. Como que lida com essas expectativas de filhas para mãe, de mães para filhas? E nesse momento não precisa necessariamente falar da relação de vocês, como profissionais que vocês são e como quem entende, quem estuda o comportamento humano também. Como é que a gente lida com essas diferenças importantes vindas de quem justamente nós amamos tanto? Sabe que a mãe representa, como disse a Anne, o amor de Deus por nós. E é um amor no geral. Não significa que todas as mães tenham agido assim com suas filhas, que é de forma incondicional. Mas teve um programa que eu tive a oportunidade de participar na Igreja Adventista, chamado Encontros de Jovem com Cristo. Encontros de Jovem com Cristo, que se chama EJC. E eu me lembro de uma frase, para não contar que o programa é todo surpresa, que marcou muito a minha vida. Os pais, eles não aprendem a ser pais, mas nós podemos aprender a ser filhos. Uau. Porque eles nos recebem, mas não foram treinados para isso. Agora, os filhos podem aprender a compreender seus pais, a cada dia que passar mais, a entender que de tudo que eles puderam realizar, eles deram o seu melhor, dentro daquela perspectiva onde vivenciaram. Então, talvez a sua mãe, o seu pai, não tenha dado aquilo que você tanto sonhou. Muitas vezes, eu percebo até como professora, treinadora, os alunos começam assim com a dissertação, porque o que é do meu pai é meu também. E eu já começo, já está matando o seu pai e sua mãe? Não, mas é meu, o patrimônio dele é meu. Não, não é seu, é deles, foi construído por eles. Mas é claro que para eles, tudo que é deles é nosso também. Mas quando há o senso e a consciência de que eu posso aprender a respeitá-la do modo como ela é, a entender que ela deu o melhor dela, sem fazer a comparação com outros pais,
Porque senão eu estarei sempre insatisfeita se começar a viver me comparando aos outros. A grama do vizinho vai ser sempre mais verde, da Leide. Então, a mãe do outro vai ser sempre melhor que a minha, se eu começar a olhar para o outro e não perceber as qualidades que ela tem. Exato. Ainda que existam defeitos. Eu não estou dizendo que ela não tenha defeitos, mas eu tenho uma escolha. Ou eu foco no defeito, ou eu foco na qualidade. Melhor para mim, focar nas qualidades e entender que os defeitos fazem parte de quem ela é como ser humano. Vou aproveitar aqui e perguntar antes que eu esqueça, como sendo mãe de 2 meninas, você aprendeu, com diferença de 2 anos entre uma e outra, você conseguiu fazer distinção sem comparar a Anne com a Ive, sem comparar a Ive com a Anne. Você conseguiu fazer isso? Eu fui privilegiada, porque eu sou a primeira filha. E minha mãe não tinha com quem me comparar. Então, eu aprendi. E quando vieram estas 2, já era uma forma que eu tinha. E eu agradeço muito ao Senhor por isso. Mas é um desafio sempre. Amiga, quando eu chegar lá no céu, eu vou procurar assim na multidão. A minha mãe. A mãe da Raquel. Onde está a mãe da Raquel? Porque não tinha com quem me comparar. Porque me parece muito ser uma provável figura as minhas forte. irmãs, se estivessem assentadas aqui no sofá, minhas amadas irmãs poderiam dizer, pois é, mas a mãe me comparou com você em certas coisas. Mas você não... Mas eu não te... Então, acabou, porque há um padrão que se replica. Essa é a verdade, Darleide, na educação. Bisavó, avó, mãe, filha, e assim vai. Um vai replicando o padrão do outro. Por isso, hoje, que há tanta informação, tanto treinamento, tanto curso, tanta mensagem ao nosso alcance. É muito bom porque as mães podem aprimorar sua forma de ser. E a comparação é a pior coisa que existe. Sabe, tem gente que quer comparar a vida da terra com a vida no céu. Sabe o que eu pergunto? Quando é que você voltou de lá? Um modo de fazer pensar da Raquel faz pensar, né? Porque, sabe, a palavra diz, aquilo que o ouvido não ouviu, que os olhos não viu. Então, eu posso comparar? Não é possível. Então, nós nos esforçamos, às vezes, por fazer coisas que são quase impossíveis. Ou seja... Então, seja você, seja autêntica, seja real, deixe de lado a hipocrisia, deixe de lado a mentira em relação aos seus filhos também. Então, tem mães que vivem vidas muito mentirosas. Ou tem mães que querem ficar o tempo todo contando para as crianças aquilo que acontece na vida conjugal delas ou a infância sofrida que elas tiveram, a fim de que essas filhas pequenas compreendam o esforço que ela faz. Isso é dar tiro no pé. Para quê? Viva um dia de cada vez, cada etapa. Hoje, que, por exemplo, elas são crescidas, pensam por elas mesmas, elas sabem quem eu sou. Elas sabem quem eu fui. Sem grandes explicações. São assim. Elas sabem quem eu fui. Elas sabem quem eu sou. Sua filha também sabe. Agora eu quero falar uma coisa para as mães que estão nos ouvindo. Por misericórdia, abracem suas filhas. Mãe, se você tem 80 anos, é muito provável que tenha filhas que jamais foram abraçadas por você. Eu tenho abraçado mulheres de 70 anos que choram no meu ombro, dizendo, jamais recebi um abraço da minha mãe. Eu tenho abraçado jovens de 20 anos, 22 anos, as mais variadas filhas que jamais foram abraçadas pela mãe. E uma delas me relatou essa semana, e gostaria muito que a mãe dessa estivesse aí nos assistindo, que ela vai abraçar a mãe e a mãe fica com os braços para baixo e não a abraça. Essa mulher tem 45 anos, essa filha. Então, Darleide, as mães precisam aprender a ser mães, precisam se deixar abraçar. E, por favor, estendam os braços e abracem também. Então, a doutora Raquel, Anne, sua mãe, está falando de perdão, está falando de aprendizagem. Já imaginou de uma mulher, sei lá, aos 60 anos, que, opa, tá agora pensando, preciso abraçar minha filha, realmente e tal. O que dizer dessa relação tão próxima, tão cheia de amor, mas também, às vezes, cheia de conflitos, cheia de necessidade de aprender e reaprender, daquelas horas que o filho, por exemplo, tem raiva da mãe. A filha tem raiva. É preciso aprender a perdoar, Darleide. Em primeiro lugar, lembrar que somos todos humanos.
Eu posso falhar com você e você pode falhar comigo. Isso é inevitável. Agora, não adianta a questão da comparação, como elas já disseram aqui. A grama do vizinho é mais verde. Ok, como eu costumo dizer para os meus clientes o quanto esse vizinho passa tempo cuidando da grama dele. O quanto ele aduba, ele contratou ali o moço, o jardineiro, ele deixa a chuva cair, ele ora pelo sol, e o quanto você tem feito o mesmo ou não. Então, fácil nesse sentido, não que seja certo, a comparação. Mas é indispensável haver o perdão. E vou dizer uma coisa, é indispensável haver esse perdão independentemente se a sua mãe está viva ou se ela já faleceu. Eu tenho clientes que passaram por esse processo do perdão com as suas mães e pais, inclusive, já falecidos. Porque você parece que, pelo que eu ouvi deles, você não se liberta, você se sente preso, são amarras segurando em você. A vida não segue. O tempo passa, mas a vida não segue, que são coisas diferentes. Então, você vai replicando esse padrão, como minha mãe falou, que é inevitável, algumas coisas é o padrão sendo repetido, você vai fazer com seus filhos a mesma coisa. Ah, minha mãe não me abraçava, não consigo abraçar meus filhos, eu não sei porquê, não sei de onde vem isso. E quando você para prestar atenção, você está com essa trava em você. Meus pais não me perdoavam, minha mãe não me perdoava, eu não consigo perdoar. Precisa buscar isso, essa orientação de Deus e entender que perdão é decisão. Ainda que você precisa, por um tempo, tenha a necessidade, por um tempo, de decidir isso todos os dias. Isso ainda me machuca, você pode dizer, eu preciso decidir isso hoje, e amanhã novamente, e no dia seguinte mais uma vez, mas haverá sim um momento que você estará liberta, seja da sua dor qual for. E às vezes, Darleide, a dor que para essa pessoa pode ser algo simples. Sei lá, minha mãe não me deixou calçar o sapato vermelho no dia que eu queria colocar o sapato vermelho, ela pôs o branco. Às vezes, a mãe nem sabe que fez aquilo. Por isso que, em primeiro lugar, lembrar que somos todos humanos. E, efetivamente, aprender a falar. Então, o que foi que te magoou? Se essa mãe ainda é viva, né? Então, o que foi que te magoou? Como é que você pode buscar esse perdão? Chegar e conversar e saber como falar. Também não adianta chegar e despejar, virar o balde de uma vez. Olha, por que isso? Por que... Não é assim. As pessoas são diferentes. Tem um livro que eu gosto muito, que eu conheci antes até do coaching, mas fui me aprofundar um pouco nele mais depois do coaching, que é o livro As 5 Linguagens do Amor. Darleide, aquilo ali é um mapa muito grande para as pessoas se entenderem e aprenderem a se amar. As pessoas são muito diferentes nesse sentido do amor e também do perdão. O autor desse livro, depois de um tempo, ele lançou o livro As 5 Linguagens do Perdão. Então, muitas vezes, a forma de você pedir perdão para sua mãe, para a pessoa próxima a você, não é necessariamente a forma que você se sente perdoado. É pedir sabedoria a Deus também para identificar isso. Buscar esse conhecimento e esse crescimento é importante. E quando o outro não dá abertura, né? Vai que essa mãe não dá abertura. Vai que essa mãe não tem condições emocionais de ouvir de nenhuma forma, de nenhuma das linguagens, a partir de nenhuma das linguagens. Como é que essa filha pode se sentir livre? Como é que essa filha pode recuperar a sua saúde emocional? Sabe que ela disse, e até eu ponderei aqui, quase segurei, quando ela falou assim, é importante ir lá falar e pedir o perdão, ainda que você não se sinta perdoado. Na realidade, eu estava fazendo um treinamento para uma empresa bem importante de São Paulo, onde tinham 90 gerentes, e eu comecei tratando sobre a questão das palavras, e eu não me esqueço de um gerente, um homem de 50 anos, quando eu disse assim, você se lembra de alguém que na infância falava algo que era ofensivo? E aí, ele, conhecedor, porque está passando no processo de coaching, ele se abriu no grupo e disse que a mãe falava que ele não ia passar de um empurrador de carroça. E que ele ficou com isso muito tempo na cabeça dele, e isso fez ele, na realidade, desenvolver outros traumas, até que ele chegou numa certa idade, teve a oportunidade de conhecer o coaching, e ele tratou disso, e a mãe repete isso até hoje, apesar dele ser gerente executivo de uma grande empresa. Na prática, Darleide, ter noção de que as palavras têm poder é importante. Buscar com Deus esse processo de perdão também é importante, mas é uma questão de decisão, porque eu não posso mudar o outro. E, independente do meu sentimento, é preciso que eu tenha em mente, na realidade, uma decisão de paz do meu relacionamento para com ela. Ainda que talvez ela não aceite o meu amor, que eu tente acessá-la na melhor das linguagens. Quando eu era criança, que nós brigávamos, eu tinha desencontros, eu contei isso no intervalo, eu nunca gostei de dormir brigada. Então, eu fazia de tudo para fazer as pazes com a minha mãe. Eu comprava de qualquer jeito, perdão. Olha, estou me entregando. Eu comprava flor, eu comprava chocolate, eu deixava bilhetinho, eu lavava louça, o que precisasse para ser perdoada. A necessidade de ser aceita e ter certeza de que daqui para cá estava tudo bem. E isso mostra que a compreensão dela é que, para ser perdoada, ela precisava fazer alguma coisa. E eu acabava me
comportando de uma maneira onde eu rejeitava o que ela fazia. Indiferente. E Ela nunca na falou, adolescência, obrigada, filha. Não. na adolescência, quando algumas vezes isso aconteceu, e aí elas já estavam amadurecendo mais, elas começaram a compreender que elas podiam chorar quanto elas quisessem depois que tinham feito algo que tivesse me magoado, que não era o choro delas, que não era o que elas faziam para diluir o que aconteceu, mas elas só dizerem: você me perdoa? Ou eu fiz tal coisa, eu sei que eu lhe magoei, você me perdoa? Basta isso. Eu não posso manipulá-la nesse Você sentido. entende? E Entendeu? Darlene, algumas vezes, no meu caso, cada mãe vai saber como fazer e que o Senhor dê sabedoria. E elas já adolescentes ou na juventude, eu trancava a porta do meu quarto. E ela batia na porta, queria falar, queria entrar, e eu disse: eu já lhe disse boa noite, vou dormir. E aí ela deixava me pirava. embaixo da Isso era o que porta mais doía. uma carta, uma correspondência. Porque, Darleide, pensa, o que vira na hora do calor da discussão, e aí vem, você me perdoa, sabe, vira aquele melodrama. As pessoas precisam ter consciência do que elas fizeram. Elas precisam entender as ações. E a outra parte, ela precisa saber receber e dar o perdão. Ah, mas posso Porque dizer há uma momentos coisa? que eu pedi também e que eu peço também. Opa, Só isso que é bom. Aí, pense como é uma mãe se debulhando em lágrimas em cima de um filho, querendo abraçar Não, a mas filha, presta atenção. pedir perdão. Darleide, isso será que combinava com funciona? você, Não, né, e Raquel? será que Não, funciona? mas é o seguinte, ela ponderou algo bem importante dentro da sua pergunta. Ela trancava a porta. Ela disse: vai e fala e peça o seu perdão. Na minha concepção, quando existe processo de perdão, eu posso fazer de tudo para que o outro me perdoe. É importante que eu saiba que eu fiz a minha parte. Como Sim, o outro vai reagir, perfeito. Darleide, ainda que o outro seja minha mãe, não tem nada a ver Sim. comigo. Eu não Se tenho- o outro vai aceitar, se o outro vai trancar a porta, se vai me ignorar, se eu vou abraçar e não vai me abraçar, se eu dou presente e não vai aceitar. Você quer saber, como diz a Bíblia, que o sol não se ponha sobre a sua ira. É a minha ira, não é a ira dela. Então que eu fique em paz. Se ela vai ficar irada, é um problema dela, não meu. E eu devo ficar bem comigo mesma. E palmas pra mim, entendeu? Que exerci o perdão Agora, comigo. pensa que laboratório é o lar. Oh, Porque são erros e acertos. Vocês acham que eu tenho ou tinha manual de ser mãe, manual para fazer isso? Não tinha. Eu fui escrevendo meus códigos. Entre erros e acertos. Alguns desses códigos eu apaguei. E hoje, quando dialogamos, eu procuro ser cautelosa com as palavras. Você é cautelosa, mãe, com as suas palavras? Com as palavras suas em relação ao seu marido, à sua própria mãe e às outras pessoas? Porque Darleide, pensa, é um privilégio, depois que os filhos crescem, eles quererem ficar perto da mãe. amadas, fim de programa. Feliz já? por essa oportunidade, mas achando pouco de ouvir de vocês. Quem foi que ensinou vocês a falarem tão bonito, gente? Foi a Raquel que ensinou para vocês ensinaram para a Raquel. Cheias de dons, cheias de amor, cheias de beleza como família. Já fiquei aqui pensando, fazer um programa com as irmãs da Raquel todas, já que eu falei da mãe e tal, e que já é falecida, né? E, enfim, um legado aí de família, né? Para aprender, para nós aprendermos todos que, assim, realmente não tem manual, mas tem um Deus, tem a sabedoria de Deus, como está escrito em Tiago 1, a carta de Tiago 1, verso 5. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Pede sabedoria para ser mãe, pede sabedoria para ser filha, pede sabedoria para ser marido, para ser filho, para ser irmão, para ser amigo. Pede sabedoria, sabe, que seja sua constante. Senhor, me ensina, eu não sei. E Ele ensina, e aí você aprende dele, direto dele. Vocês podem estar olhando aqui para elas e vendo um quadro bonito de reflexão, de aprendizagem, pontuando questões importantes, entre tantas que faltam aqui, vão ficar faltando. Mas olhando para este quadro, olhe um pouco mais acima. Tem o quadro da fé, tem o quadro do Cristo, tem o quadro do amor de Deus, tem o quadro da misericórdia de Deus, que pode restaurar alguma relação difícil aí do outro lado, que pode fazer acontecer algo novo no seu coração ainda hoje, agora. Eu creio.
Eu creio nesse quadro lindo do amor de Deus que cura o coração da gente. Amor e cura, como disse o meu livro, né? Anne, beijo, linda, você é extraordinária. Obrigada. Ive, querida, demais, 10 mil vezes. E Raquel, minha paixão, Deus te abençoe, feliz aniversário sempre. Obrigada. Eu te amo. Também te Eu amo. te amo. Deus abençoe. Até semana que vem. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.